Existe algo extremamente curioso que acontece no mercado imobiliário. E se eu te contasse que a maioria das pessoas elas não compram imóveis de forma racional? E se eu te contasse que grande parte das decisões são tomadas por medo, pressão social, efeito manada, status, ansiedade de ficar para trás? O MIT começou a estudar exatamente isso. E as descobertas são impressionantes, porque as teorias econômicas tradicionais sempre defenderam que o ser humano ele toma decisões buscando maximizar a riqueza de forma lógica, mas no mercado imobiliário nem sempre é assim. As pessoas elas compram olhando o vizinho, elas compram o preço do último lançamento, aquele amigo que lucrou investindo, aquele medo de nunca mais conseguir entrar, mas principalmente a sensação de que todo mundo está comprando. Isso tem um nome: Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, ou como a gente vai chamar aqui hoje, FOMO. E talvez isso explique por que mercados inteiros explodem em valorização e também porque bolhas imobiliárias acontecem repetidamente no mundo inteiro. Porque no final, o mercado imobiliário ele não é apenas sobre imóveis, ele é sobre comportamento humano coletivo. Então já se inscreve aqui no canal, porque aqui nós não falamos apenas sobre imóveis, nós falamos sobre psicologia econômica, comportamento, urbanismo, valorização e movimentos invisíveis que realmente movem o mercado. O MIT Center for Real Estate vem estudando há anos um conceito chamado Bounded Rationality, traduzindo, racionalidade limitada. A ideia é simples, o ser humano ele não consegue analisar todas as variáveis de forma perfeitamente lógica. Então o cérebro ele cria atalhos mentais, heurísticas. Isso economiza energia mental, mas também gera distorções. E no mercado imobiliário isso acontece o tempo inteiro. Por exemplo, um comprador ele vê que o vizinho vendeu o apartamento por determinado valor há 6 meses atrás. Automaticamente, ele ancora aquele preço como referência absoluta. Mesmo que os juros tenham mudado, o mercado tenha acelerado, a região tenha evoluído, a oferta diminuído ou a demanda tenha aumentado. Isso se chama viés de ancoragem. O cérebro humano ele tende a se apegar à primeira referência disponível. E isso explica por que muitas pessoas vendem barato demais em ciclos de alta ou compram caro demais em ciclos de euforia. Mas agora que vem a parte que se torna perigosa. Existe algo extremamente poderoso no comportamento humano, onde nós imitamos o comportamento coletivo para reduzir a sensação de risco. Se muitas pessoas estão fazendo algo, o nosso cérebro ele interpreta aquilo como segurança, mesmo quando racionalmente aquilo não faça sentido. Isso é o famoso efeito manada. E no mercado imobiliário isso fica brutalmente evidente. Quando os preços eles começam a subir, o comportamento muda completamente. As pessoas elas deixam de perguntar se isso faz sentido financeiramente e começam a perguntar: e se eu nunca mais conseguir comprar? Percebe essa diferença psicológica? O mercado ele deixa de ser movido por análises e ele passa a ser movido por essa ansiedade coletiva. Foi exatamente isso que aconteceu na bolha imobiliária em diversos mercados do mundo. O preço ele sobe, a mídia repercute, as pessoas começam a comentar e o medo de ficar para trás aumenta. Mais pessoas compram, os preços sobem ainda mais e o ciclo ele se retroalimenta. E existe um gatilho psicológico extremamente poderoso chamado escassez percebida. É quando o nosso cérebro ele sente que uma oportunidade ela pode desaparecer e aí o desejo aumenta automaticamente. É exatamente por isso que pré-lançamentos, lista VIP, unidades limitadas e condições temporárias funcionam tão bem no mercado imobiliário, porque eles ativam urgência, comparação social e medo da exclusão. E aqui que entra algo importante.
O FOMO, ele não nasce apenas do dinheiro, ele nasce da comparação. Quando alguém vê o amigo ali valorizando o patrimônio, quando o conhecido está comprando, a cidade está crescendo e os preços subindo. O cérebro ele interpreta, eu estou ficando para trás, e isso acelera decisões emocionais. Essa euforia, ela nos mostra que toda bolha ela tem um padrão psicológico parecido. No começo, apenas poucas pessoas enxergam potencial. Depois, os investidores inteligentes eles entram. Em seguida, o mercado começa a validar, a mídia começa a falar e as pessoas começam realmente a acreditar que o preço ele vai subir para sempre, se tornar inacessível. E aqui acontece algo perigoso. A sensação de risco ela desaparece e a euforia coletiva substitui a racionalidade. Foi assim em 2008 nos Estados Unidos e em diversos mercados históricos. Isso não significa que toda valorização é bolha. Então eu quero trazer um ponto que é extremamente importante, tá? Existem sim mercados sustentados por crescimento econômico, infraestrutura, escassez real, fluxo de capital, urbanismo e transformação territorial. Mas o comportamento emocional sempre acelera todos esses movimentos. Deixa eu te explicar. Observa comigo que interessante o que está acontecendo no litoral catarinense. Balneário Camboriú consolidou desejo. Itapema ganhou validação nacional. E Porto Belo começa lentamente a entrar nesse radar coletivo. O que acontece nesse momento? A percepção ela muda. As pessoas começam a sentir, talvez eu esteja chegando tarde demais. E isso acelera o fluxo, porque mercados imobiliários acelerados funcionam muito através de aspiração, escassez, branding territorial e efeito social. As pessoas elas não compram apenas um imóvel, elas compram pertencimento, futuro, status e percepção de crescimento. E quando isso se conecta com urbanismo, luxo, master plans, infraestrutura e crescimento econômico, o comportamento coletivo acelera ainda mais os movimentos do mercado imobiliário. Pegou a visão? E é aí que está a sacada, pois o investidor inteligente ele não ignora o comportamento humano, ele aprende a interpretar ele. Ou seja, existe uma diferença enorme entre você seguir a manada e entender a manada. Os maiores investidores do mundo, eles estudam o comportamento coletivo porque eles sabem. O mercado é emocional. O segredo não é você agir por impulso, e sim entender quando existe fundamento real e quando existe apenas euforia emocional. Porque no final, os maiores erros financeiros normalmente acontecem em momentos de ganância coletiva, medo coletivo ou validação social exagerada. E talvez uma das maiores inteligências do mercado seja realmente conseguir manter essa clareza quando todo mundo está emocionalmente contaminado. E talvez o mercado imobiliário ele nunca tenha sido apenas só sobre imóveis, talvez ele sempre tenha sido sobre psicologia, comportamento coletivo, medo, desejo, status e percepção de futuro. Porque no final, o preço de um imóvel ele não sobe apenas pelo concreto, ele sobe quando milhares de pessoas começam a acreditar na mesma narrativa ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que entender comportamento humano talvez seja tão importante quanto entender os metros quadrados. Se esse vídeo te trouxe uma nova visão sobre o mercado imobiliário, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo mentalidade para eu saber que você chegou até o final e que você entendeu a profundidade dessa conversa. Até o próximo vídeo. Valeu, vamos!